Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 19, versículo 17. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos essa noite para poder tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Amém, irmãos? João capítulo 19, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: tomaram eles, pois, a Jesus, e Jesus próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Versículo 18: onde o crucificaram, e com ele 2 dos ladrões, e Jesus estava no meio deles. Pilatos escreveu também um título e colocou sobre a cabeça de Jesus, dizendo: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Amém? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Toma seu assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos poder tributar a Deus em estar aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na Assembleia de Deus e Missão, na cidade de Cerquilho, que tem como pastor presidente, pastor Adalto, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Luciana. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Irmãos, o texto a qual Deus colocou em meu coração nessa tarde nos fala sobre quando Jesus está sendo crucificado lá no madeiro. O interessante é que quando nós olhamos para a vida do nosso Criador, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos ver que não foi uma vida fácil, não. Jesus passou por muitos momentos difíceis. Jesus chorou como nós choramos. Jesus foi perseguido como nós somos perseguidos. Jesus passou por muitos momentos semelhantes a esse que nós passamos no nosso dia a dia. Porque um dos fatos de Jesus passar pelas dificuldades que nós também enfrentamos é essa. Também Jesus foi ser humano como eu e como você. Quando nós olhamos então a vida de Jesus, nós podemos observar que a vida de Jesus, quando ele estava na face da terra, ele foi 100% Deus e também 100% ser humano. Da mesma maneira que nós temos desejo, da mesma maneira que nós temos sentimento, da mesma maneira que nós choramos, o nosso Cristo também passou por isso. O interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que uma certa vez Jesus estava distante de Marta e Maria, e o texto vai dizer que ele chora porque Lázaro estava morto. O sentimento bateu no seu coração, porque o choro faz parte de nós que somos seres humanos. E Jesus também, quando estava na face da terra, ele chorou. Ele passou por muitos momentos difíceis. Mas o que me chama a atenção é que o momento mais difícil que ele passou, a Bíblia vai dizer que em nenhum momento ele abriu a sua boca. Nós estamos aqui reunidos nessa noite. Todos nós saímos dos nossos lares, estamos aqui com o propósito de poder glorificar o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui reunidos porque o homem chorou pela nossa causa. Nós estamos aqui porque o homem sofreu muitas dores que nenhum de nós suportamos. Ele foi chicoteado, seu corpo foi rasgado. Mas o interessante é que sobre a vida dele existia uma missão. Qual era a missão? A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, no seu capítulo 3, no versículo 15, que quando Deus olha para o rosto da mulher, dizendo que no ventre de uma mulher ele ia nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ali o próprio Deus, ele fez a promessa que Jesus iria vir para resgatar os seus filhos. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria para o homem e a mulher ser santo. Deus cria o primeiro homem, Adão, Deus cria Eva, e
os dois estavam ali vivendo a santidade. Até então o pecado não fazia parte da vida do ser humano. Mas o interessante é que Deus olha para o rosto daquele casal, daquela família, dizendo: vocês estão aqui, desfruta de tudo que tem na terra, cuida dos animais, cuida de tudo. Mas o interessante é que eles tinham um objetivo. Eles tinham ali uma promessa de Deus. Desliga o telefone por gentileza, em nome de Jesus. Ele tinha ali um objetivo na vida deles. Qual era o objetivo? É de cuidar de tudo aquilo que Deus havia dado para eles cuidar. Mas o interessante é que o homem e a mulher deu ouvido à voz do diabo. O homem e a mulher deu ouvido para a voz de Satanás. Então Eva, dando ouvido à voz do diabo, a serpente recebeu a visita de Satanás. A serpente ali recebeu o espírito maligno. E o interessante é que a serpente olha para o rosto da mulher, dizendo essas palavras: se você tocar no fruto, alô, Deus olhou para vocês dizendo para não tocar. Deus sabe que vocês não vão morrer. Mas o que me chama a atenção é que foi o próprio Deus que olhou para o homem e a mulher dizendo: se vocês comer, vocês vão morrer. Então o diabo olhou para o rosto daquele casal, ou seja, da mulher, dizendo: você não vai morrer. Em outras palavras, Deus olhou para você te enganando. O interessante é que Eva, após observar a fruta, a Bíblia não diz que fruta que é, se foi maçã, se foi pera, não diz. Mas o interessante é que Eva, a Bíblia vai dizer que ela olha para o fruto e o deseja. O deseja comer a fruta. Ela viu que a fruta era linda, era bonita, era formosa, para dar também entendimento a ela. Ela pega-se da fruta, come do fruto. E o interessante é que naquele momento a sua visão não é aberta. Naquele momento o pecado não é entrado no mundo. Por quê? Porque o homem não havia ido comer. O homem não tinha participado daquele ato. Mas o interessante é que quando o homem ele come da fruta, a Bíblia diz que os olhos dos dois se abrem. E os dois percebem que estava nu, um diante do outro. O interessante é que Deus formou Adão e Eva. Deus criou os dois personagens. Deus criou os dois seres humanos que estavam ali naquele momento. Mas o que me chama a atenção é que sobre a vida deles, sobre o seu corpo, não tinha nenhuma vestidura. Eles não estavam vestidos de nenhuma roupa bonita, não. Por quê? Porque eles estavam vestidos com a presença de Deus. Eles estavam vestidos com a roupa do Senhor Jesus, com as vestes do Senhor Jesus. Mas o interessante é que quando eles pegam, os seus olhos se abrem. Seus olhos se abrem naquele momento. Porque o pecado começou a fazer parte da vida daquele casal. Quando nós permitimos que o pecado faz parte da nossa vida, nós perdemos a visão de Deus. Quando nós permitimos que o pecado faz parte da nossa vida, e visto que eu particularmente acredito que o pecado deve se considerar como um ato que não devemos fazer todos os dias, devemos considerar o pecado como um acidente, não devemos praticar. Mas muitas vezes isso acontece. O pecado não deve fazer parte das nossas vidas. O pecado não deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, um Deus que vela pela sua palavra. O interessante é que em Mateus capítulo 7, que quando Jesus está dando instrução aos seus discípulos, ele dizendo assim: não deem ansioso que há de comer, beber e vestir. Ou seja, o tripé da nossa vida, Jesus está baseando naquele momento. Porque nós vestimos, nós comemos e nós fazemos muitas coisas, mas a nossa vida está baseada em comer e vestir. Ou seja, Adão e Eva naquele momento estavam em pecado. Mas o interessante é que eles fazem para si uma veste. Mas Deus não aceita aquela veste. Deus não aceita aquilo que eles estavam colocando diante da presença de Deus. O interessante é que quando nós olhamos então para a vida desse casal, nós podemos observar na Bíblia Sagrada que toda tarde Jesus desceria, ou seja, o próprio Deus desceria até o jardim do Éden para ter um encontro com as duas pessoas que estavam naquele lugar.
Então a Bíblia vai nos dizer que naquele dia, Deus olha chamando pela vida de Abraão, ou seja, pela vida daquele homem e daquela mulher. Deus olha para eles, chamando a atenção dele, e a Bíblia vai nos dizer que naquele momento o homem se esconde da presença de Deus. O homem se esconde da presença do Eterno. Mas o interessante, o que me chama a atenção é que quando Deus olha para ele dizendo: por que você escondeu de mim? O interessante é que a Bíblia diz que o homem olhou para Deus e disse: nós estamos diante de ti. Pois bem, o interessante, a Bíblia vai dizer que por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva permitiu o pecado fazer parte das nossas vidas. Todos nós, quando nascemos, recebemos um nome chamado Adão. Todos nós recebemos isso porque nós fomos formados pelo outro ser humano. Nós nascemos dentro de outro ser humano. Então ali o pecado fez parte de todo ser humano. O interessante é que a Bíblia vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo, e todos os homens pecaram naquele momento. Ou seja, todas as pessoas são pecadoras. Todos nós que estamos aqui temos pecado em nossas vidas. Mas quando entra o pecado, não vai fazer parte mais da nossa vida quando nós chegarmos no céu. Ali a Bíblia vai dizer que lá não existe pecado, lá não existe dores, lá não existe sofrimento. É só alegria e louvores ao nosso Deus como Criador. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, você pode ver que o objetivo principal de Deus é de trazer o ser humano perto da sua presença. Foi por isso que Deus criou o homem e a mulher. Foi por isso que Deus permitiu nós estarmos aqui nessa noite, para nós chegarmos mais perto da presença de Deus. Deus não criou o homem e a mulher para ser templo de Satanás. Deus não criou o homem e a mulher para ser templo de muitas coisas. Deus nos criou para nós sermos templo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Em toda a Bíblia você vai ver muitos homens, muitos personagens, muitas pessoas que pecaram e não deram ouvido à voz do Senhor Jesus. Mas o interessante é que sobre a vida de toda a humanidade, a vida de todo o planeta, estava mediante uma promessa que Deus fez, como ele diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus estava prestes a descer à terra para cumprir com a sua promessa. Qual era a promessa de Jesus a vir na terra? A promessa era de poder fazer nós se aproximarmos mais da presença do Senhor Jesus. Deus permitiu o seu filho vir à terra. Deus permitiu Jesus morrer na cruz do Calvário, para que através de Jesus nós pudéssemos ter um encontro com Deus. O interessante é que em João, no seu capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça. João está relatando sobre o amor de Jesus. O amor que João está se relatando é o amor ágape, é o amor que não tem limites, é o amor que Paulo escreve dizendo que o amor tudo suporta, tudo sofre. É esse amor que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes nós se afastamos de Deus. Muitas vezes nós não queremos ter a intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós servimos a Deus de brincadeira, de qualquer maneira. Muitas vezes nós entramos e saímos culto da mesma maneira que nós entramos por essa porta. O que eu quero dizer com essa palavra? Mesmo que você esteja aqui na presença do Senhor e não servindo a Deus de qualquer maneira, ou seja, não servindo a Deus como Deus quer que você sirva, porque muitas pessoas entram culto e saem culto e continuam da maneira que Ele está. Ou seja, para fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer conforme Ele deseja. Mas o interessante é que mesmo da maneira que nós servimos a Deus, mesmo que não esteja certo, porque eu aprendi algo interessante, que quando nós vamos adorar a Deus, não importa da situação que nós vamos adorar a Deus, não importa como é que você vai glorificar a Deus, o importante é como que Deus quer ser glorificado. Nessa noite é uma noite de nós refletirmos um pouco em nossas vidas, se nós estamos servindo a Deus de todo o nosso coração, ou se nós estamos servindo a Deus de qualquer maneira. Porque a Bíblia vai
tudo aquilo que for posto nas nossas mãos, para nós fazermos conforme as nossas forças. O interessante é que muitas pessoas, ele entra culto, sai culto, não conseguem ver a mudança, não conseguem ver a restauração da sua casa, não conseguem ver ali as suas pessoas que estão ao seu redor sendo abençoadas por Deus. Por quê? Porque serve a Deus de qualquer maneira. Porque serve a Deus de qualquer maneira. O interessante é que nós estamos aqui, nós viemos aqui nessa noite com o intuito de servir a Deus. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Então, não queira adorar o Senhor como você quer, queira adorar o Senhor como Ele quer ser adorado. Em toda a Bíblia, muitos personagens pecaram. A Bíblia vai dizer sobre um homem, Davi. O próprio Deus olhou para a nação dizendo: este homem é o homem segundo o meu coração. Até o homem segundo o coração de Deus caiu em adultério. Ele olhou para uma mulher que estava vestida de seda, que estava se banhando. O interessante é que ele olha, deseja, manda chamar a mulher e ainda cai em adultério com aquela mulher. Até o mesmo Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, pecou. Mas existe uma diferença entre um coração quebrantado e aquela pessoa que peca e continua no pecado. Sabe por quê? Porque uma certa vez Jeremias, ele escreveu em Lamentações de Jeremias, dizendo que quando eu clamo e grito, o Senhor instrui a minha oração. E outras palavras, ainda que eu ore, ainda que eu busque pela presença do Senhor, ainda que eu adore o nome do Senhor Jesus, Ele está pagando tudo isso que eu estou fazendo. Mas o interessante é que existe uma diferença da pessoa que peca e abre mão do pecado. Por quê? Porque uma pessoa que peca, continua no erro, continua ali no pecado, Deus não ouve a oração dessa pessoa. Eu estou baseado na Bíblia Sagrada. Jeremias olhou para a situação do povo, ele chegou nessa conclusão: enquanto nós estamos vivendo em pecado, Deus ele vai excluir a nossa oração. É por isso que em Lamentações, Jeremias, no capítulo 5, versículo 25, se não me falha a memória, Jeremias olha para os céus, dizendo: Senhor, nos converte a Ti e nós seremos convertidos. Jeremias tinha isso na sua mente: Deus, se o Senhor salvar, se o Senhor mudar a nossa história, se o Senhor nos converter verdadeiramente, nós vamos ter um encontro com o Senhor. Davi, ele pecou, Davi cometeu adultério, mas o interessante é que naquele momento ele cai em si. Não posso viver sem a presença de Deus, não posso viver sem a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Aí ele começa a escrever o Salmo 51, versículo 10: Deus, não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Sabe o que é isso? Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos algo que não é para praticar, quando você erra, a palavra pecar significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós não devemos viver no pecado, nós devemos pedir perdão para o Senhor, devemos levantar nossa cabeça, porque mediante a luta que você está vivendo, mediante os pecados que você cometeu, nessa noite é uma noite de Deus te levantar, nessa noite é uma noite de Deus nos colocar de pé, porque pecado todo mundo tem, mas viver em pecado é uma coisa. Nessa noite Deus está olhando para nós, dizendo essas palavras: não vive no pecado, simplesmente vive na santidade, porque o que Deus tem na vida de cada um nessa noite é muito grande e muito sobrenatural. Aleluia, Senhor, louvado. Jonathan, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que você é mentiroso. Se você olhou para o carro do ímpio e levantou seus olhos para o céu e disse: Senhor, por que eu tenho e eu não tenho? Você já pecou, porque você está conquistando a coisa do seu próximo. Se você olhou para algo que é do seu irmão, talvez seja a roupa que ela está, você desejou, você pecou, porque você está invejando a roupa do seu próximo. Isso é pecado. Vamos para aqui. O interessante é que toda a palavra do Senhor, muitos homens pecaram. Então Deus desejou do seu próprio coração. Deus então, no seu coração, teve essa ideia de mandar Jesus. Presta atenção em nome de Jesus. Deus então desejou isso no seu coração, de mandar seu filho para morrer pela minha vida e pela sua vida. Aleluia, O apóstolo Paulo, ele nos relatou dizendo que Deus nos deu vida, mesmo que nós estamos em pecado. Deus permitiu Jesus vir à terra pelo amor
da minha vida e pelo amor da sua vida. Isso era o projeto de Deus. Isso era algo que estava no coração de Deus. Mas se estava no coração de Deus, presta atenção. Se estava no coração de Deus, mas nós sabemos que Deus ele é Espírito, como que Deus pode ter coração? Isso nós chamamos de uma linhagem teológica. O que é isso? É nós darmos características humanas a Deus. Isso é chamado de antropomorfismo. É você colocar as coisas que existem no homem em Deus. Deus não tem coração e muito menos ouvido, não. Isso é uma linguagem que nós damos para tributar a Deus faculdades que nós somos seres humanos e temos. Porque nós damos esse título, o coração de Deus, a mão de Deus, o ouvido de Deus, para nós entendermos o Deus que nós servimos, que é um Deus todo-poderoso. Pois bem, Jesus então, ele nasce de uma mulher estéril. Jesus então começa a desenvolver o seu ministério. Com 12 anos, Jesus aparece no cenário. Com 12 anos, Jesus é visto pregando no meio dos doutores. Depois dos 12 anos, Jesus ele apaga. Jesus fica no culto. Com 30 anos de idade, Deus chega para Jesus dizendo: Pai, está na hora de você executar o seu ministério. João Batista, que alguns se consideram como se fosse primo de Jesus. João Batista está na margem do Rio Jordão, pregando as boas novas, chamando as pessoas para ter um encontro com Deus, pregando, executando o seu ministério. Então João Batista olha de longe Jesus vindo. Então João Batista olha e diz: aquele que vem após mim, já anunciando a vida de Jesus, o Messias. Eu não sou digno de desatar as outeiras da sua sandália. Em outras palavras, eu não sou digno de batizar esse homem. Mas o interessante é que Jesus foi para ser batizado por João Batista. Mas por que Jesus foi ser batizado por João Batista, sendo que o batismo de João era para redimir os pecados? Jesus não tinha pecado nenhum. Quem tem pecado somos eu e você. Jesus estava na forma de homem, mas a Bíblia diz que ele não tinha pecado nenhum. O porquê ele foi ser batizado por João? O porquê João olha para ele e batiza Jesus? Para que cumprisse a palavra do Senhor Jesus Cristo. Era necessário Jesus passar por isso, ser batizado por João Batista. Porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não foi maior do que ninguém. Ele mesmo disse que ele não era maior do que ninguém, que ele era o menor de todos. O interessante é que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo e veio para servir eu e você. Nós estamos aqui por quê? Porque ele veio para nos servir. Ele veio para servir a igreja do Senhor Jesus. E ele vai continuar servindo. Porque quando a igreja for arrebatada, sentar na mesa da Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus vai servir cada um de nós que estamos aqui. Pois bem, Jesus é batizado por João Batista. Naquele momento ele sai, volta para Nazaré. Jesus está ali em Nazaré, na sua casa, na sua cidade. Ele entra dentro da sinagoga. Ele entra ali em Lucas capítulo 4, vai nos dizer que ele entra dentro da sinagoga, estava cultuando ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então o rabi, o mestre, dá ele um livro para ele ler. E quando ele puxa aquele livro, ele abre o livro. O interessante é que cai nas palavras do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. O interessante é que ele fecha o livro, ele olha para a sinagoga dizendo essas palavras: hoje se cumpre as palavras do profeta Isaías. O povo que estava dentro da sinagoga começou a entrar em desespero, dizendo: ele é o filho de José, ele é o filho, nós conhecemos ele não pode ser Jesus. A multidão, as pessoas que estavam na sinagoga, expulsam Jesus dali. Para onde Jesus vai? Jesus vai para o deserto. Passa 40 dias, 40 noites sendo tentado por Satanás. Jesus está ali executando o seu ministério, foi ali levado por Deus. Todo o deserto que nós enfrentamos é um projeto de Deus. Deus muitas vezes permite você ir para o deserto, para que no deserto você possa ter uma intimidade com o Senhor, para que no deserto você possa ali ter uma experiência
com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, Jesus sai do deserto. E a partir do momento que Jesus sai do deserto, ele começa a executar o seu ministério. Qual era o ministério de Jesus? Qual era o chamado do Senhor Jesus? Dar vista ao cego, pegar o paralítico e colocar de pé, e o paralítico sair andando, perdoar os pecados e muitas das vezes quebrar o protocolo. Jesus fez muito milagre no dia do sábado, e visto que no sábado não poderia trabalhar e nem operar milagre nenhum. Jesus veio, então começa a executar o seu ministério. Jesus começa a curar, começa a libertar, começa a dar vista ao cego, começa a mudar a história de muitas pessoas. Jesus começa a ressuscitar as pessoas que estavam mortas. Mas certa vez Jesus chegou na cidade de Naim. A mulher estava indo para sepultar o seu único filho, ainda que ela estava viúva. O interessante é que Jesus chegou no filho dela, colocou a mão no esquife, e a Bíblia diz que o defunto se levantou e voltou embora para a sua casa. A missão de Jesus era essa, de poder dar vida àqueles que estavam. Mas a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 17, que tomaram ali Jesus e colocaram nos ombros de Jesus uma cruz. Aqui eu começo a pregar nessa noite. Jesus então pega aquela cruz que não era dele. Jesus tinha feito muitos milagres, prodígios e maravilhas. Jesus tinha feito muitas coisas sobrenaturais. Então Jesus naquele momento está recebendo na sua vida uma cruz pesada. Aquela cruz, segundo a palavra do Senhor, vai dizer que era para mim carregar e para você carregar. Foi por isso que Jesus veio na face da terra, para levar os nossos pecados no seu corpo. O interessante é que Ele mesmo levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Ele levou sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o pecado que nós era para nos levar. O fato de Jesus morrer na cruz do Calvário não era para Ele morrer na cruz do Calvário. Ele tomou os nossos pecados. Ele tomou as nossas dores. Ele tomou tudo aquilo que nós tínhamos de ruim e levou sobre a cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário Ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Jesus então recebe aquela cruz do seu ombro. Eu quero pregar nessa noite essa palavra de Deus ao seu coração, dizendo sobre a cruz que Jesus recebe, sobre a coroa de espinho que Ele recebe e sobre a chicotada que Ele recebe na sua boca. Primeira coisa que Ele recebe é uma cruz no seu ombro. Então Ele começa a levar aquela cruz. Era necessário Jesus carregar aquela cruz pesada, que a Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33, que Jesus, quando estava levando aquela cruz, Ele cai. Quando Ele estava subindo para ser crucificado, Ele tomba-se, Ele cai, não consegue ficar de pé, porque a dor era muita. Segundo a história, vai dizer que o seu corpo estava totalmente rasgado, o seu olho estava totalmente rasgado, sangue estava saindo do corpo do nosso mestre. A sua cabeça, a sua fronte estava com uma coroa de espinho. A coroa rasgou a sua cabeça. Mas o interessante é que quando Ele está subindo, Ele cai. Mas a Bíblia vai dizer que em nenhum momento Ele abriu a boca para murmurar, em nenhum momento Ele não murmurou com aquilo que Ele estava passando. Que eu quero te dar uma palavra de Deus ao seu coração. Será que aquilo que você entrou passando nessa noite, será que essa dor que você está passando é maior do que a dor que Jesus sofreu por você? Será que essa angústia que você está passando, a Bíblia diz que Jesus ficou angustiado, sim? Porque capítulos antes, Jesus está no Getsemane, angustiado, com seu coração totalmente quebrantado, estava sofrendo aquela dor tão terrível. A Bíblia vai dizer que Ele levanta os seus olhos para os céus, fazendo uma oração a Deus, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A dor era muito grande. Ele estava passando
A vontade humana qual era desistir, era parar. A vontade humana bradou no seu coração dizendo: para, Jesus. Por quê? Porque ele levantou seus olhos para os céus e disse: Deus, me ajuda, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A vontade humana era retroceder. Ele poderia muito bem orar para Deus mandar anjos para confortar o coração dele, mas foi necessário ele passar por tudo aquilo. Foi necessário Jesus passar por aquele momento de dor, aquele momento terrível que ele estava passando, para que hoje você pudesse estar olhando para mim. Jesus então recebe, começa a subir para ser crucificado. Jesus está subindo, ele cai. E aqui neste momento eu faço uma conjectura. Eu acredito que no momento que Jesus cai, eu acredito que no momento que Jesus, ali naquele momento, ele cai, ele está olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. Porque pela vontade humana, pelas suas forças humanas, está desfocado. Jesus caiu. Mas como eu disse, da mesma maneira que Jesus era homem, Jesus também era Deus. Naquele momento a visão de Jesus foi limitada, porque ele cai, a visão humana está olhando para o chão, e a sua cruz ao seu lado. Mas pela visão de Deus, ou seja, pela visão espiritual dele, ele está olhando para nossas vidas. E o pensamento de Jesus, assim, eu creio que era esse: eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, porque Jesus naquele momento ele se levanta, coloca sobre si a sua cruz novamente e começa a prosseguir novamente. O que é isso? Ele olhou para a minha vida, eu olhei para a sua vida. Naquele momento que ele cai, ele diz assim: eu não posso parar, eu não posso retroceder, porque através deste ato de eu morrer na cruz do Calvário, eu vou libertar muitas pessoas. Através deste ato de eu dar minha vida na cruz do Calvário, muitas igrejas serão abertas, porque nós estamos aqui mediante o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Você está aqui não pela vontade humana, você está aqui porque Deus suportou este ato terrível na sua vida. Nós estamos aqui porque Deus chorou por nós, Jesus chorou por nós. Nós estamos mediante aqui, nós estamos aqui mediante uma promessa que Deus nos fez. Qual é a promessa de Deus? Para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Oh, glórias, aleluia. Eu quero dar um tempo nessa mensagem. A vida que nos trouxe, ou seja, a morte que nos trouxe vida. Jesus morreu para nos dar vida. Pois bem, Jesus, retrocedendo um pouco, Jesus antes de assumir aquela cruz no seu ombro, antes de Pilatos mandar a ordem a Jesus para ele carregar aquela cruz, ele recebeu na sua cabeça uma coroa de espinho. O interessante é que ele recebe aquela coroa representando o sinal de honra sobre a vida de Jesus, porque as pessoas lhe consideravam o rei dos judeus. É por isso que as pessoas que estavam ao seu redor olhou para Jesus dizendo: já que ele é rei, vamos fazer uma coroa para ele. Mas não é uma coroa de pérolas, não é uma coroa cheia de diamante, não. É uma coroa de espinho, que talvez nenhum de nós gostaria de receber nessa noite. Pois bem, a Bíblia vai dizer que Jesus deixou o seu reino celestial. Jesus no céu, existe uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Por quê? Jesus é rei. Sobre a cabeça de Jesus existe uma coroa. Mas o interessante é que ele deixou a coroa de ouro, veio na terra e recebeu uma coroa de espinho. Pois bem, aquele espinho é cravado na sua fronte, é rasgado no seu crânio. Então naquele momento ele começa a sofrer uma dor que nenhum de nós gostaríamos de sofrer nessa noite. A Bíblia vai dizer que ele estava suando, mas não suor natural que nós estamos suando neste momento. Mas a Bíblia vai dizer que ele naquele momento suou sangue, gota de sangue. Naquele momento ele recebe a coroa e depois recebe na sua costa a cruz. Mas primeiro, antes de ele receber a coroa,
seu corpo também estava rasgado. É sobre essas três coisas que eu quero pegar nessa noite. O corpo de Jesus todo estava rasgado. Segundo os historiadores, vai dizer que sobre o corpo de Jesus tinha mais de 400 cortes. Você talvez já fez um corte no seu dedo, que você foi parar na UTI. Você fez um corte no seu dedo com a faca talvez, e diz: nossa, eu não aguento, que dor que é essa? Uma dor sobrenatural. Mas o interessante é que os historiadores dizem que sobre o corpo de Jesus tinha mais de 400 cortes. O seu rosto estava totalmente cortado. O seu corpo estava totalmente cortado. A sua veste estava toda rasgada pelos chicotes que ele recebeu do seu corpo. Mas o interessante é que ele suportou tudo isso pelo amor da minha vida e pelo amor da sua vida. Então, quando eu falo que vale a pena servir a Deus, eu olho lá para o Calvário. Porque quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para o sacrifício que Jesus fez pelas nossas vidas, nós não temos tempo de ficar olhando para a vida do irmão. Quando nós olhamos para o sacrifício que Jesus fez por nós não temos tempo de ficar olhando para o gigante que nós estamos passando. Quando nós olhamos pelo amor que Jesus nos deu, foi um amor sobrenatural, foi um amor tão grande que nenhum ser humano tem a capacidade de dar essa. Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho para morrer em nosso favor. Quem aqui teria coragem de entregar o seu filho pelo amor de outra pessoa? Porque Jesus sabia que ele viria à terra, estaria na cruz, e as pessoas olhariam para ele dizendo: se tu és de fato o rei dos judeus, saia daí. Jesus sabia que ele ia ficar do lado de pessoas que é incrédula. Jesus sabia que durante 3 anos e meio ele ia discipular uma pessoa, ele ia chamar uma pessoa, e essa pessoa iria trair a vida dele. Jesus sabia de todas as coisas. Porque o único ser que pode conhecer o passado, o presente e também saber o nosso futuro é somente Deus. Somente o Senhor conhece o seu futuro, conhece o seu presente e conhece o seu passado. Algo interessante é que muitas pessoas, muitas vezes, falam comigo assim: eu recebi uma profecia que Deus olhou para mim dizendo: eis que vejo suas lutas, eis que sei que você passou lá atrás. O interessante é que nem o fato das pessoas olhar para nós, revelando o nosso passado, quer dizer que é Deus falando conosco. Por quê? Porque o diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o seu presente, que você está fazendo hoje. Mas o diabo não conhece o seu futuro. O diabo não pode olhar para você dizendo: você vai morrer desviado. Sabe por quê? Porque o seu futuro ele não conhece. O seu futuro está nas mãos de Deus. Deus, ele escreveu o seu futuro. É por essa última noite se nós se alegrarmos. Mediante você pecou no passado, mediante você pecou hoje no presente, o seu futuro está nas mãos de Deus. E Deus quer te dar uma vida com mudança. Deus não quer que você viva de passado. Deus quer que você viva do futuro. Deus quer que você viva o hoje. Algo interessante é que Deus não está preocupado com o seu passado, não. Deus também não está preocupado muitas vezes com o seu futuro. Porque o seu futuro Deus já conhece. Deus está preocupado com o seu presente. É noite de nós tomarmos atitude. É noite de nós se levantarmos. É noite de nós olharmos para a cruz do Calvário. É noite de nós olharmos para o sacrifício que Deus fez por nós. É noite de nós olharmos para as lágrimas que desceram aos olhos de Jesus. É uma noite de nós olharmos para o Calvário. Porque se você olhar para o Calvário, eu tenho isso no meu coração, Deus vai mudar a sua história. Se nós olharmos para o Calvário, se nós olharmos para o sacrifício de Jesus, eu tenho certeza, Deus vai agir na nossa vida. Porque o passado é mutável, o presente nós vivemos e o futuro é virtual. Nós não temos acesso ao futuro e nem no passado.
nós temos acesso no presente. As nossas atitudes hoje vão nos levar naquilo que nós queremos ser no futuro. Então a sua atitude hoje no presente vai te levar ao futuro de glória que Deus preparou para você. Jesus naquele momento está subindo, ele cai, ele se levanta, pelo amor da minha vida e pelo amor da sua vida. O interessante é que quando ele chega no lugar chamado Calvário, em outras traduções está escrito caveira, ou outras está escrito Gólgota. O significado dessas três palavras é a mesma: lugar de caveira. Por quê? Porque onde Jesus estava sendo crucificado, não só estava a vida dele, não. Existia muitas caveiras, cadáveres naquele lugar. Porque muitas pessoas também morreram na mesma situação que Cristo morreu. Segundo a cultura judaica, a morte de cruz é uma morte que vem a ser escândalo. O interessante é que Jesus, ele tem que ser crucificado. Jesus então é posto, é levantado no madeiro. Jesus então, colocado naquela madeira, o seu braço é aberto. Ele fica no sinal de cruz ali. Mas o que me chama a atenção é que quando ele está na cruz do Calvário, quando ele está ali na cruz pendurado, ele levanta os seus olhos para os céus e diz: Deus meu, por que me abandonaste? O interessante é que a Bíblia diz que Deus naquele momento vira de costa para Jesus. O porquê Deus naquele momento virou de costa para Jesus? Porque o que Jesus estava passando naquele momento era algo que nenhum de nós gostaríamos de passar. Aquilo que Jesus estava passando naquele momento é algo muito terrível, é um escândalo para Israel. Mas foi necessário Jesus passar por aquilo. Mas sobre a morte de Jesus existiam duas coisas que não poderia acontecer. Primeira coisa, ele não poderia tomar o vinagre. Segunda coisa, os ossos da perna de Jesus não poderiam ser quebrados. O interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele levanta os seus olhos para os céus e diz: eu tenho sede. A vontade humana bate naquele momento, porque a sede faz parte da vontade humana. Nós só podemos ter sede quando estamos cansados ou quando falamos muito, mas isso é algo da natureza humana. Jesus, quando estava na cruz, ele teve sede. Então os soldados pegaram uma tocha, molharam no vinagre e colocou na boca de Jesus. A tradução, a Bíblia, aí você pode ler, vai dizer que Jesus, quando toma o vinagre, ele ora ao Pai e entrega o Espírito. Quando nós estudamos a Bíblia e levamos para o texto original, nós podemos ver que Jesus, quando recebe o vinagre, ele percebe que é o vinagre, ele cospe. O porquê deram vinagre para Jesus beber, sempre que ele estava com sede? Porque o vinagre ajudava ali, porque ele estava passando por uma dor muito grande. O vinagre era, se fosse um remédio para ajudar na dor que Jesus estava passando. É por isso que ele cospe o vinagre. Por quê? Porque o que Jesus teria que passar, o que Jesus enfrentou por nós, homem nenhum tem capacidade de passar por isso. O interessante é que quando Jesus ele cospe o vinagre, um que estava ao seu lado já estava morto. Um dos ladrões que estava ao seu lado, porque você sabe muito mais do que eu, que foi duas pessoas que morreram ao lado de Jesus. Um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos dois veio a morrer primeiro que é Jesus. Então Jesus olha para o rosto daquele que estava morto, cospe o vinagre, levanta para os céus, os seus olhos para os céus, e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Aquilo me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque naquele momento me chama a atenção é que ele ora ao Pai, dizendo: Deus, a ti eu entrego o meu espírito.
ninguém matou Jesus. Jesus que deu a sua vida em prol da minha vida e a sua vida. Algo interessante é que quando ele faz essa oração de Pai, a ti entrego o meu espírito, a sua cabeça estava levantada. Quando ele faz isso, a sua cabeça cai. Naquele momento Jesus é morto. Mas o que me chama a atenção é que o soldado olhou para o rosto de Jesus em dúvida se ele estava morto ou não. O soldado subiu, quebrou as pernas do ladrão que estava do lado de Jesus. Então o outro soldado pega uma lança e fica no peito de Jesus. O peito de Jesus naquele momento é rasgado por uma lança. Algo interessante é por que a perna de Jesus não foi quebrada. Por que o soldado não subiu para quebrar as pernas do Senhor Jesus? Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo. João, no seu capítulo 19, versículo 36. Aqui está a razão para que não quebraram a perna de Jesus. Diz assim, João capítulo 19, versículo de número 36. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos meus ossos será quebrado. Amém? Amém. Nenhum dos meus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele que transpassarão. E outras traduções estão dizendo que nenhum dos meus ossos será quebrado, e olharão para mim e me furarão. Isto é uma profecia da parte de Deus. Por que as pernas de Jesus não foi quebrada? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Se a perna de Jesus fosse quebrada, todo o sacrifício de Jesus seria em vão. Se a perna de Jesus fosse quebrada, nós não estaríamos aqui, porque o sacrifício de Jesus seria em vão. Porque você sabe muito melhor do que eu que Jesus morre na semana da Páscoa. Jesus estava ali, preparou seus discípulos, ceou, deu a eles o ato da ceia. Quando Jesus olhou para eles, dizendo: este é meu pão, ou seja, este é o pão que simboliza o meu corpo, este é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Pois bem, era a semana da Páscoa. Eles iriam comemorar a Páscoa. Eu estive estudando sobre a morte de Jesus, e na semana que Jesus morreu, ou seja, na semana da Páscoa, alguns dizem que não tinha esse tanto de pessoas, mas eu estudei que sobre quando Jesus morre, existia no local que Jesus foi levantado mais de 2.000 pessoas assistindo aquele ato. Muitas pessoas afirmam que não tinha esse tanto de pessoas, mas se tinha 2.000 ou se tinha uma pessoa, não nos interessa. O interessante é que Jesus morreu e Jesus ressuscitou o terceiro dia. Pois bem, Jesus morreu. Naquele momento, talvez o inferno começa a se alegrar. Talvez naquele momento o inferno entrou em festa. Por quê? Aos olhos humanos, Deus, ou seja, Jesus, estava morto. Aos olhos humanos, tinha acabado a esperança da igreja. Mas a esperança da igreja iria brotar novamente quando Jesus ressuscitar. Já foi dito nessa noite que quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, estava ali um anjo sentado em uma pedra, olhou para o rosto de Jesus, ou seja, olhou para o rosto das mulheres e disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aqui a esperança da igreja voltou novamente. Nós estamos aqui mediante a morte de Jesus e mediante a ressurreição do nosso eterno Deus. Pois bem, Jesus, ele morreu, ressuscitou. Jesus é considerado o Cordeiro Pascual. O Cordeiro, para ser morto, não poderia ter nenhuma mácula, não poderia ter o seu osso quebrado, teria que ser perfeito. Foi por isso
não foi quebrado. Foi por isso que Jesus não murmurou quando estava levando a cruz. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. A vida de Jesus foi uma vida de sinceridade, uma vida de perfeição. Existe um louvor que muitas pessoas louvam dizendo: Deus, eu sou ser humano, não consigo ser perfeito, eu odeio esse hino. Porque a minha Bíblia diz para nós sermos perfeitos. E não venha você levantar os seus olhos para os céus e dizer: Deus, eu sou ser humano, eu não tenho como eu ser perfeito. Se Deus olhou para nós e não seja perfeito, isso é uma desculpa que nós temos, levantando nossos olhos para os céus, pegando, levantamos e dizendo: Senhor, eu não sou perfeito. Pois bem, Jesus morreu, ressuscitou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é considerado a primícia dos mortos. Quando se trata de primícia, está nos relatando primeiro. Jesus foi o único que morreu. Ou seja, para você entender, Jesus foi o único que nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo até hoje. Todas as pessoas morrem e não voltam a viver. E mesmo que ela volta a viver, ela volta a morrer. Porque Lázaro estava morto. Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Mas um dia Lázaro veio morrer novamente. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo até hoje. Está no nosso meio aqui, pronto para te abraçar nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Amém, irmãos? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai, neste momento, Senhor, eu oro pela sua igreja que aqui está. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra onde o Senhor ministrou no nosso coração. Meu Deus, eu poderia muito bem, Senhor, pregar, meu Deus, dizendo que o Senhor estaria nos dando um carro, que o Senhor estaria nos dando uma chave. Mas, ó Deus, eu sei que tudo isso é passageiro. Ó Deus, eu sei, meu Pai, que tudo isso, meu Pai, é secundário na tua obra. Porque o seu próprio Jesus, o seu próprio Filho, olhou para nós dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus. Meu Deus, eu glorifico por essa palavra, Senhor, meu Pai. Porque eu entendo, Senhor, que eu só estou aqui, meu Pai, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, meu Pai. Ó Deus, por esse sacrifício que o Senhor fez pelas nossas vidas. Meu Deus, porque eu entendo, meu Pai, que só existe igreja. Meu Deus, só existe, meu Pai, corpo. Meu Deus, só existe ser humano. Ó Deus, só existe, meu Pai, essas crianças aqui nessa noite. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Meu Deus, nós só estamos aqui porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Meu Deus, nós só somos pregadores da tua palavra porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Meu Deus, essa igreja, meu Pai, só está de portas abertas porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Meu Pai, é mediante esse ato, é mediante esse sacrifício, Senhor, que nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, para que o teu Espírito Santo continue nos abençoando. Ó Deus, continue nos ajudando, meu Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor continue nas tuas mãos, estendendo sobre nós. Ó Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, acreditando no milagre, acreditando, Senhor, meu Pai, na providência do Senhor. Ó Deus, eu quero pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo nos abençoe, nos leve em paz e segurança, meu Pai, mediante a tua palavra, mediante, meu Deus, a sua palavra, a sua escritura sagrada. A tua palavra diz que o Senhor guarda, meu Pai, a nossa entrada, a nossa saída. Deus, despeja a sua vida de paz e segurança para a glória do teu nome, Jesus. Deus, nós te adoramos por tudo, Senhor. Deus, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, continua nos abençoando, sempre conosco, meu Pai. Ó Deus, que em todo momento, Senhor, ó Deus, que em toda a nossa vida, ó Deus, que em todo lugar, Senhor, meu Pai, nós possamos olhar para o Calvário, olhar para o sacrifício que o Senhor nos fez. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que nós estamos mediante a tua presença, mediante o sacrifício que o Senhor nos fez. Muito obrigado, ó Deus, nós te glorificamos por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos?